Mais um mês acabou e chegou a hora da verdade. Eu bati minhas metas ou só me enganei? Fique comigo para conferir como foi o meu mês de março. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é uma revisão mensal do meu mês de março, o último mês desse primeiro trimestre de 2026. Como eu expliquei no primeiro vídeo aqui do canal, eu dividi o meu desafio do ano em trimestres para ficar mais fácil para metrificar e ficar mais motivador também. Quando você olha uma meta e você tem 12 meses para executar ela, a gente acaba ficando com preguiça e procrastinando, empurrando com a barriga, e isso não é uma coisa que eu quero mais fazer na minha vida. Quando a gente quebra uma grande meta em pequenas metas, fica muito mais fácil para poder conseguir alcançar os objetivos. Hoje eu vou dar uma recapitulada em como foi o meu mês de março e eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu sempre faço o acompanhamento das minhas metas aqui pelo meu Bullet Journal. Então, recapitulando as metas do meu desafio: ser uma mulher bonita e vaidosa, começar a trabalhar com a internet, melhorar meu relacionamento com Deus, voltar a me sentir bem com meu próprio corpo. Dentro de cada uma dessas metas eu tinha hábitos específicos para conseguir alcançar, porque, como eu já falei aqui algumas vezes, né, algumas metas elas são muito abstratas e a gente não consegue quantificar se não tiver um hábito específico, igual ser uma mulher bonita e vaidosa. Cada pessoa tem uma visão diferente do que é ser uma mulher bonita, do que é ser uma mulher vaidosa. Cada um interpreta isso de uma forma diferente. Então, quando a gente adiciona hábitos que são possíveis de medir, é muito mais fácil a gente descobrir se a gente está chegando perto da nossa meta ou não. Agora, falando um pouco sobre cada uma das metas, como eu fui em cada um dos hábitos que eu tenho dentro dessas metas. Na meta de ser uma mulher bonita e vaidosa, eu tinha 3 hábitos: skincare, cuidados com o corpo e me arrumar. Todos esses hábitos são hábitos que eu quero fazer todos os dias. Agora eu vou falar a quantidade de vezes que eu consegui fazer. Skincare, eu fiz 29 vezes. Cuidados com o corpo, 21 vezes. Me arrumar, 17 vezes. O skincare, eu estou ficando muito satisfeita com os números que eu estou conseguindo. Eu consigo ver uma evolução clara, até na qualidade da minha pele. Cuidados com o corpo, eu ainda preciso melhorar um pouco mais. Não estou fazendo da forma que eu gostaria, mas também estou orgulhosa do número. Foi mais da metade do mês, então isso me deixa bem satisfeita. Me arrumar também foi mais da metade do mês, mas ainda não está da forma que eu quero. Eu realmente quero me arrumar todos os dias, mesmo que seja uma maquiagem básica, como essa que eu fiz hoje para poder gravar o vídeo aqui com vocês. O hábito de me arrumar todo dia, eu sei que é um hábito que vai impactar diretamente na minha autoestima. Essa meta de ser uma mulher bonita e vaidosa, eu estou no caminho certo, estou indo para onde eu quero chegar e estou muito orgulhosa dos meus números. Como eu já comentei aqui com vocês, eu gosto sempre de comemorar, mesmo que sejam pequenas conquistas. Em nenhuma delas eu cheguei no nível que eu quero, cheguei no número que eu quero alcançar, mas eu já melhorei muito quando comparado aos outros meses. Então isso também é muito importante, porque o que importa não é só aonde você quer chegar, mas é a jornada, é o processo para você chegar até lá. A gente tem que aprender a aproveitar o processo e se divertir com o processo. Agora, falando sobre a meta de carreira e trabalho, eu tinha estipulado uma meta de trabalho de 23 dias e eu consegui trabalhar 22 dias. O mês de março foi um mês muito bom, assim, em relação a trabalho. Foi um mês que eu fiquei bem orgulhosa, assim, da quantidade de dias que eu consegui trabalhar. Só que março foi um mês muito decisivo também na minha vida. Por mais que eu consegui trabalhar muitos dias, eu consegui cumprir a maioria dos meus hábitos, eu consegui evoluir em praticamente todos os hábitos que eu me propus. Eu não estava fazendo da melhor forma que eu poderia. Eu estava cumprindo sim, estava fazendo sim, mas não de uma forma boa, podemos dizer assim. Muitos dos dias eu estava trabalhando até tarde, ou eu sentava e fazia uma tarefa pequena, eu não estava com ordem para poder fazer as coisas. Então, eu estabeleci uma rotina com horários para mim. Isso nunca deu muito certo na minha vida, mas eu estou sem trabalho fixo, né? Eu estou só trabalhando com as coisas da internet. Então, como basicamente eu sou minha própria chefe, eu não tenho horário, eu não tenho nada, eu faço a hora que eu quero. Essa liberdade é muito boa, mas também é uma liberdade muito prejudicial se a gente não souber
utilizar da forma correta, porque quando você tem muito tempo livre, normalmente você procrastina muito as coisas para fazer. E era o que estava acontecendo comigo. Eu estava procrastinando demais as minhas tarefas, estava procrastinando demais os hábitos que são importantes para mim. E quando eu estava fazendo leitura bíblica, por exemplo, 11 horas da noite, eu estava dormindo muito tarde, acordando muito tarde. Então, eu olhei a minha rotina hoje, como que ela estava funcionando, e parei para analisar. Essa rotina é a rotina que eu quero ter na minha vida dos sonhos? Não, não é. Os hábitos estavam corretos? Sim. Eu estava fazendo coisas que fazem sentido, que vão me levar para lá? Sim. Mas não da forma que eu quero chegar lá. Então, por isso que eu resolvi mudar e resolvi criar uma rotina com horários. Então, eu deixei de ir separados para fazer todas as tarefas, incluir coisas que são importantes para mim. Dei uma reduzida nos dias de trabalho, porque é muito mais vantajoso eu trabalhar menos vezes na semana e com mais qualidade, mais quantidade de horas, para eu conseguir dedicar outros dias para fazer outras coisas que também são importantes para mim. Na rotina, para minha vida dos sonhos, eu quero ter tempo para poder me cuidar, eu quero ter tempo para ficar com meu filho, ter tempo para fazer coisas que são importantes para mim. Então, eu já estou organizando e estruturando a minha rotina para comportar a minha vida dos sonhos. Depois, eu quero trazer um vídeo sobre isso aqui também para vocês, contando melhor a minha experiência. Agora, falando sobre a próxima meta, que é melhorar o meu relacionamento com Deus. Essa meta foi a que me deixou mais orgulhosa de todas, sem sombra de dúvidas. Eu estou muito orgulhosa da minha evolução nessa área. Aí é um orgulho, assim, que me deixa muito feliz. Quando eu comparo como que eu estava no começo de janeiro e como eu estou agora, eu tenho um orgulho muito grande de como eu consegui evoluir. E eu acho que esse é o principal ponto e foco do desafio, é evoluir. A gente olhar as coisas e sentir que está evoluindo, que está caminhando para onde a gente quer chegar. Eu tinha 3 hábitos dentro dessa meta: leitura bíblica, devocional e oração. Leitura bíblica eu fiz 28 dias, e mesmo os dias que eu não consegui ler, a minha leitura está atualizada, então está tudo direitinho. Devocional eu fiz 30 dias e oração eu fiz 31 dias. Eu estou muito orgulhosa dessa área da minha vida, foi uma área que eu me saí muito bem, que eu me dediquei bastante, que eu me esforcei, mas foi como eu comentei com vocês, eu estava fazendo muito bem as coisas, só que eu estava fazendo de forma desordenada. Eu não estava fazendo da forma que eu quero para a minha vida dos sonhos. Por isso que eu organizei a minha rotina com horários, e dentro da organização eu deixei tempo para fazer todas as coisas que são importantes para mim. Deixei tempo para trabalhar, com horário fixo para trabalho. Deixei tempo para organizar a casa, como já comentei com vocês. Eu tenho um filho pequeno de 2 anos, então moramos eu, meu namorado e meu filho. A casa, por ter bastante gente e ter uma criança, demanda muita organização e limpeza, sem contar as demais tarefas da casa. A minha rotina não é só vida pessoal e trabalho, a minha rotina tem outras áreas também, que também são fundamentais e importantes, então eu também preciso dedicar tempo para isso. Agora, falando sobre a última meta, que é voltar a me sentir bem com o meu corpo. Essa meta, eu tenho muitas coisas para melhorar ainda. Nesse primeiro trimestre do desafio, eu acabei não focando tanto nessa meta de voltar a me sentir bem com o meu próprio corpo. Eu acabei deixando essa meta muito de lado e negligenciando ela de várias formas. Dentro dessa meta, eu tinha 5 hábitos que eu gostaria de cumprir: treinos, cardios, comer limpo, 2 litros de água e ficar sem doces. A minha meta de treinos eram 14 dias. Eu fiz 13, metas de cardio 23, eu fiz 19, meta de comer limpo 23, eu fiz 17, 2 litros de água 31, eu fiz 18, e sem doces eram 23 e eu fiz somente 2. Já comentei com vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar sem doces. Infelizmente, doce é a minha válvula de escape, então eu acabo descontando minhas emoções na comida. É uma coisa que eu estou me policiando para melhorar, mas eu não foquei nisso de verdade. Agora, em abril, eu quero focar mais nisso, eu quero me dedicar mais a melhorar a minha alimentação, porque eu quero muito emagrecer. Pode até parecer contraditório eu falar que eu quero muito emagrecer, sendo que eu não estou cumprindo os hábitos que são para eu emagrecer, mas estou com muita vontade de emagrecer. Hoje pela manhã, quando eu estava me arrumando, eu estava até fazendo uma reflexão interna e estava me recordando de quando foi a minha melhor fase, quando eu estava me sentindo mais feliz, quando eu estava com uma autoestima melhor.
e só veio na minha cabeça, foi quando eu estava magra. Não por eu estar magra em si, mas quando eu estava magra, eu treinava regularmente, eu fazia cardio, eu bebia água, eu fazia dieta direito, eu organizava minhas refeições livres. Então eu continuava comendo as coisas que eu gostava, mas eu comia de forma controlada, eu comia somente uma vez na semana. Isso me fez chegar num corpo que me agradou demais. E sem contar que quando eu cheguei no corpo que eu gostei, que me agradou, isso gerou uma autoconfiança muito grande em mim. Eu comecei a cuidar de mim de outras formas também. Então, eu comecei a cuidar mais do meu corpo. Então, eu comecei a usar cremes, comecei a cuidar do meu cabelo. Eu comecei a cuidar de mim de forma geral. Então, foi a fase que eu me senti mais bonita. Eu preciso muito voltar para essa fase de novo, para eu voltar a me sentir bonita. E nessa fase também aconteceu uma coisa muito engraçada. Na época, estava rolando muito vídeo sobre romantização de rotina na internet. E eu decidi começar a romantizar a minha rotina também. Um dos hábitos que eu comecei a romantizar foi a hora do banho. Então eu comprei sabonete, passei a usar sabonete líquido para poder tomar banho, eu comprei aquelas esponjinhas. Eu comecei a trazer mais alguns hábitos para minha vida para poder deixar a minha rotina um pouco mais leve. Eu trabalhava muito na época, eu trabalhava, fazia faculdade e malhava. Então minha rotina era bem corrida, só que todos os dias eu criava um momento de lazer, e o meu momento de lazer era o banho. Então, eu tornei o banho um momento muito prazeroso e um momento de autocuidado muito importante para mim. Isso fez melhorar muito a minha autoestima, a minha autoconfiança. Eu comecei a me sentir muito bem, comecei a me sentir muito feliz com tudo. Eu estou buscando muito isso novamente, porque eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na minha vida e como eu enxergo a minha vida, sabe? É olhar a nossa realidade com uma perspectiva diferente. Por acrescentar esses momentos de prazer na minha rotina, por mais que fossem poucos momentos e momentos pequenos, isso gerava uma satisfação muito grande em mim. E por mais que eu me esforçava para poder melhorar e mudar de vida, eu ainda tinha prazer em estar vivendo a vida que eu vivia. Não adianta a gente só pensar nas coisas que a gente quer fazer e nunca tomar atitude. A gente tem que tomar a coragem, pegar realmente as rédeas da nossa vida e fazer coisas que a gente sabe que vai fazer bem pra gente. Eu preciso muito melhorar minha alimentação e reduzir os doces. Hoje é segunda-feira, dia 6. Ontem foi Páscoa. Aqui em casa está cheio de doces, com muito chocolate, muita coisa. O que que eu fiz para eu não cair na tentação de comer? Eu congelei todos os doces que eu fiz e os doces industrializados que a gente comprou, eu deixei num potinho ali na cozinha. Vou até botar esse potinho depois num lugar pouco visível, porque quando a gente vê muito as coisas, a gente acaba querendo comer também, porque acaba instigando a vontade. Mas eu decidi que eu vou tomar as rédeas da minha vida e eu vou focar para poder emagrecer, porque eu não estou satisfeita com o meu corpo do jeito que tá. Se eu não fizer algo para mudar isso, ninguém vai fazer por mim. E na próxima revisão mensal, eu prometo que eu vou ter uma evolução nessa área. Prometo para vocês, faço um compromisso aqui hoje com vocês, que na próxima revisão mensal, na revisão mensal de abril, eu vou ter uma evolução nessa área. Mesmo que eu não atinja o meu objetivo final, eu vou estar caminhando para atingi-lo. Agora eu quero conversar um pouco com vocês sobre a minha reunião mensal. Eu faço essa revisão mensal desde janeiro e me ajuda muito a ter uma clareza do mês e a entender por que aconteceram ou não aconteceram determinadas coisas. Eu acho que a nossa avaliação não deve ser baseada somente nos números dos hábitos, mas também entender o contexto e o porquê aconteceu determinada coisa. Então, essa reunião, ela me ajuda muito nisso. Palavra do mês. Foi um mês muito decisivo. Como me senti a maior parte do mês? Pensativa e persistente. Eu até tirei uma semana de folga aqui do canal. Foi até uma semana que não teve vídeo, que eu não consegui me organizar para ter vídeo. Então eu fiquei uns 8 dias, mais ou menos, sem trabalhar, sem fazer nada, porque eu estava realmente pensando e decidindo como que seriam as coisas daqui para frente, o que eu iria fazer para poder melhorar e também para fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu acho que não adianta a gente sair fazendo as coisas de forma desenfreada e sem pensar, sem programar, sem estruturar a melhor maneira de fazer as coisas. Então, eu tirei esses dias para poder realmente pensar. Eu não quis fazer nada, justamente para não atrapalhar o raciocínio que eu estava construindo dentro da minha cabeça. Então, eu vou mudar algumas coisas para esse próximo trimestre que iniciou agora. Então, o foco do desafio geral continua sendo o mesmo. Eu vou continuar tendo essas 4 metas.
Mas algumas coisas vão mudar um pouco nesse próximo trimestre. Eu não vou fazer as coisas da mesma forma e com a mesma intensidade que eu estava fazendo antes. O que mais me marcou esse mês? A semana de descanso que eu tirei me ajudou a definir como serão meus próximos passos, o que mais drenou a minha energia. Um dos meus projetos não está indo como eu imaginava. Já falei com vocês, eu tenho vários projetos aqui na internet e eu tinha uma expectativa diferente com um dos projetos que eu iniciei e ele não atingiu essa expectativa que eu tinha e eu fiquei bem frustrada com isso. Mas já estou pensando em formas de contornar essa situação para ver se eu vou dar continuidade a esse projeto ou se eu vou descartar ele e começar outra coisa no lugar. Dormi, me movimentei, me alimentei da forma correta? Ainda está ruim, preciso melhorar e muito. A minha frequência de treino está mais ou menos a mesma desde janeiro. Eu não consegui melhorar a minha frequência de treinos. Cardio tá bem mais ou menos também. O que eu preciso melhorar demais é a minha alimentação e como eu já me comprometi aqui com vocês, eu vou melhorar, vou focar em melhorar a minha alimentação para esses próximos meses, porque eu quero muito emagrecer, que eu sei que é algo que vai fazer muita diferença na minha vida, porque a minha autoestima ela é ligada 100% à minha aparência. Em que momentos eu me negligenciei? Esse mês eu me senti mais estável e consegui ser mais consistente, exceto na alimentação. As regras que eu estabeleci na reunião do mês passado, que foi a regra de não errar 2 dias seguidos e a regra do esforço mínimo, me ajudaram muito a ser mais consistente nesse mês. Por isso eu tive números tão bons, apesar de não serem números perfeitos, eu estou muito satisfeita com os números que eu consegui alcançar. Sei que ainda tenho muitos pontos a melhorar dentro dos meus hábitos. Eu entendo que eu não vou conseguir ser perfeita em tudo, porque ninguém é perfeito. A gente não é um robô, a gente tem emoções, a gente tem várias situações na vida que acontecem e que mexem com o nosso emocional e mexem com tudo na gente. Só que eu quero ser uma pessoa mais estável. Eu quero ser uma pessoa que tem mais compromisso, podemos dizer assim, né? Que leva as coisas mais a sério. Quais eram as minhas prioridades? Nas minhas prioridades entram todos os hábitos que eu quero cumprir, que são treino, cardio, alimentação limpa, reduzir doces, beber água, leitura bíblica, devocional, oração e trabalho com a internet, o que eu realmente consegui fazer. Oração, devocional e skincare foram as metas que eu fui melhor. Eu até me orgulhei também de outras metas, mas essas tiveram um destaque principal. Essas eu fiquei muito orgulhosa de verdade do número que eu consegui conquistar. O que ficou pendente e por quê? Pequei muito na minha alimentação. Comi doces praticamente todos os dias. Estou muito mal acostumada. Preciso fazer um propósito para me desintoxicar. O que eu fiz bem, mesmo que ninguém tenha visto? Oração, devocional, leitura bíblica e skincare. Que emoções apareceram com mais frequência? Dúvida e após o sentimento de decisão. Eu fiquei com muitas dúvidas no começo e meio do mês em relação às coisas que eu estava fazendo, porque eu não estava fazendo da forma que eu gostaria. Por isso, eu tirei aquela semana também de folga, de descanso, para poder pensar e reestruturar as coisas e definir como que eu faria as coisas daqui para frente. E após essa semana de descanso que eu tirei, eu fiquei muito satisfeita com as coisas que eu decidi e o sentimento que gerou em mim, que gerou um sentimento de decisão muito, muito grande. O que eu quero manter? Oração, devocional, leitura bíblica e skincare. O que eu quero diminuir? Tempo de tela no celular, de forma geral. Eu coloquei temporizador no Instagram, porque se eu deixar livre, eu uso o Instagram, tipo, 7, 8 horas por dia. Eu não aprendo nada de útil lá, na verdade, eu nem lembro a maioria das coisas que eu vejo. Uma coisa ou outra fica marcada, mas, tipo assim, um Reels de 10, 15 segundos fica marcado depois de 3 horas assistindo. Então, acaba que não é um tempo bem utilizado. E eu tenho mexido muito no celular, usado várias outras coisas, né? Eu tenho mexido muito, então eu quero reduzir isso de forma geral. O que eu quero começar? Eu gosto muito de jogar The Sims, eu jogo The Sims desde que eu era criança. É um jogo que acompanhou toda a minha adolescência. É o meu jogo preferido, então eu quero voltar a jogar. Uma intenção para o próximo mês: melhorar minha alimentação. Fazer um propósito sem doces, treino e cardio e emagrecer. Então, como eu já expliquei, a minha intenção e foco para esse próximo mês de abril vai ser melhorar a minha alimentação. Eu já dei uma melhorada na redução de comer besteiras. Eu preciso incluir ingestão de frutas e tentar comer legumes, mas sinceramente eu não gosto de legumes, então não sei como vai funcionar essa parte, porque legume é muito ruim, odeio. Fazer um propósito de doces, eu vou fazer dessa forma que eu já expliquei a vocês.
que eu quero ficar sem comer doces durante a semana. Então, de segunda a sexta eu não quero comer nada de doce. Sábado e domingo eu vou poder comer, mas quero comer de forma controlada também. Aumentar a frequência de treino e cardio. E, consequentemente, eu vou conseguir emagrecer se eu fizer tudo isso durante esse mês de forma constante. Do que preciso para me sentir bem no próximo mês? Pensar em um dia de cada vez. Plantar minhas sementinhas para colher no futuro. Quando eu olho essa meta dos doces, né, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, e eu penso assim, nossa, eu tenho que ficar 5 dias direto sem comer doce, isso acaba dando uma assustada e uma desanimada na gente. Então, quando a gente consegue enxergar um dia de cada vez, é muito mais fácil para a gente conseguir ter a constância nas coisas. Porque você vai olhar e falar assim, não, eu preciso fazer isso só hoje. Aí amanhã você vai ter o mesmo pensamento, eu preciso fazer isso só hoje. E isso ajuda muito a manter a constância, a criar novos hábitos. O que eu preciso agora? Focar em melhorar a minha autoestima e minha autoconfiança. De todo o meu desafio, essa foi a parte que eu menos foquei, só que é uma parte que impacta em todas as áreas da minha vida e em todos os meus projetos, em tudo que eu vou fazer. Então, o meu foco para esse mês de abril é focar nessas duas áreas, autoestima e autoconfiança. Agora um resumo do mês geral, algumas coisas que eu escrevi que eu quero ler com vocês. Esse mês foi bem melhor, comparando com fevereiro. Estou muito orgulhosa do meu progresso. Ainda não é a meta que eu quero bater, mas acho importante celebrar todo o progresso. As regras que estabeleci me ajudaram demais a conseguir melhorar os resultados. Para o próximo mês, vou focar em melhorar minha autoestima e no meu processo de emagrecimento. Quero repetir a regra do mês anterior de não errar 2 dias seguidos e vou aplicá-la para todos os hábitos. Como eu falei, essa regra de não errar 2 dias seguidos foi uma regra que me ajudou muito. Nesse mês de abril, eu quero aplicar para todos os hábitos. A partir de hoje, do dia 6, eu vou começar a agir diferente. Porque se eu quero ser diferente, eu preciso ter atitudes diferentes. Não dá pra gente esperar um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, venha fazer parte dessa comunidade e me conte aqui nos comentários como foi o seu mês de março. Você conseguiu atingir as suas metas e os seus objetivos? Não se esqueça de deixar um like. Muito obrigada se você ficou até aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!